Muito bem. Vivi, projeta para mim o primeiro slide. Nós terminamos esta semana, na segunda-feira. Segunda-feira nós terminamos Malaquias, não foi? E aí começamos semana passada, né? Semana passada. Então confere aí que eu estou perdido também. Nós terminamos o Antigo Testamento. Dia 12, segunda-feira nós terminamos o Antigo Testamento, não é? Você leu Malaquias todinho num dia só, não foi? Dia 12 você leu Malaquias tudo. Ótimo. E começamos no dia 13, nós começamos o Novo Testamento. Então essa semana está bem fresquinho o que você leu. Muito bem. Senhor, fala comigo, me dá uma palavra. Eu tenho um problema, eu tenho uma questão para resolver, eu tenho uma dúvida, eu tenho algo que eu preciso dar um rumo na minha vida, eu preciso de uma direção. E nós precisamos ouvir Deus. Então, Senhor, fala comigo. Senhor, qual que é o caminho? Para que lado que eu vou? Vou para a esquerda, vou para a direita? E nós crentes, nós costumamos buscar na palavra de Deus a orientação de Deus. E aí nós temos dois métodos principais. Opção A, o método da galinha, você já conhece. A opção A, que é o método da galinha, o que você faz? Você fecha os olhos e cisca a sua Bíblia para lá e para cá. E aí quando você sentir um arrepio, você para de ciscar igual uma galinha, enfia o dedo num versículo, aí você abre o olho e fala, aleluia, glória a Deus, essa é a palavra de Deus para mim. Só que se você não gostou muito, aí você vai ciscar de novo, até achar uma outra palavra que tem mais a ver com a sua vontade. Esse é o método da galinha, você cisca, 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 até achar alguma coisa apetitosa. E nós temos o segundo método que nós queremos que todos adotem, e um dos objetivos esse ano, quando a campanha é mais conhecimento da palavra, mais intimidade com Deus, é que você abandone o método da galinha e você marque como alternativa correta o método da leitura planejada. E uma das coisas mais impressionantes no método de buscar a resposta de Deus para os problemas da nossa vida com a leitura planejada, é que você tem um planejamento de leitura. Você não vai ficar ciscando igual uma galinha, mas você planeja a leitura. Você tem um começo, um meio e o fim, e você vai lendo. E uma das coisas que eu mais acho interessante, mais impressionante do nosso relacionamento com Deus, é que as respostas de Deus para as nossas questões, para aqueles dias, está nas leituras daqueles dias. Você não precisa sair buscando muito longe. Por exemplo, todos nós estávamos lendo esta semana Mateus, não é? E a semana passada, os últimos livros, Ageu, Malaquias e Zacarias, Malaquias, né? Foi o que nós lemos semana passada e esta semana. E não importa qual é a questão da sua vida, não importa. 90% de chance da resposta de Deus estar ali, naqueles livros. Então a questão, o problema, a angústia, a dificuldade que você quer resolver nestes dias, Deus vai responder na leitura destes dias, porque você busca a vontade de Deus numa leitura planejada. E na semana passada, isso eu já falei domingo passado, vou falar de novo, algumas pessoas não estavam aqui. Na semana passada, quando o engenheiro esteve conosco, e nós fechamos um negócio, eu falei, Senhor, e agora? O que vamos fazer? Fechamos o negócio. Temos certeza absoluta que esta é a sua vontade. Nós temos a certeza, nós não temos o dinheiro. Como é que nós vamos fazer? E essa era a angústia. E aí, Senhor, fala comigo. Senhor, me dê uma palavra, me dê uma orientação. E naqueles dias estávamos lendo Ageu. Então eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Ageu capítulo 1.
Nós fizemos uma leitura rápida no domingo passado, mas como alguns não estavam, vamos fazer de novo. É tão interessante isso, que algumas pessoas, quando estão ouvindo as mensagens que são pregadas, olha para um lado, olha para o outro, e fica tentando descobrir quem foi o crente fofoqueiro que contou as minhas coisas para o pastor, para ele poder pregar aquilo que ele está pregando, aquilo que ele está falando, né? Isso é muito interessante. Aí você olha e fala, mas eu só contei para o fulano, mas esse fulano é linguarudo, já foi dedar para o pastor, já foi dedar para a equipe pastoral, e é por isso que ele está pregando. Não é por isso, é porque Deus vai falando com a igreja. Deus vai falando com a igreja conforme a necessidade da igreja. E daqui a pouco vamos falar, mas por causa da construção, o pastor já vai mexer nessa questão de dinheiro. Não fui eu que coloquei esses textos nesses dias, foi Deus. E olha que interessante, eu estava dizendo para Deus, Deus, há uma crise no país, nós estamos em Cristo, mas realmente há uma crise. As entradas da igreja diminuíram nos últimos 3, 4 meses. Entrou menos dízimo, entrou menos oferta. Como é que nós vamos construir, Senhor? Uma parcela de 7 mil reais é muito. Nós não temos isso sobrando. E olha que interessante, Deus respondeu em Ageu, capítulo 1, diz assim: no primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: é assim que o Senhor dos exércitos diz, esse povo está dizendo, ainda não é hora de reconstruirmos a casa do Senhor, pois estamos em tempo de crise. Interessante, não é exatamente isso que assombra o nosso coração? Senhor, não está na hora, nós estamos num momento de crise. Vivi o próximo slide. Acho que eu vou controlar daqui. Então, nesse capítulo, nós vamos tratar dessa questão. Muito interessante. Na minha crise, eu dizia para Deus, Senhor, estamos em crise, como é que nós vamos? Então em Ageu e Malaquias nós temos a resposta para a crise. Com crise não se constrói. Então, nós estamos próximos ao Enem. Você sabe o que significa Enem? O Enem é semana que vem. Sabe o que significa Enem? Exame Nacional de Espiritualidade e Maturidade, tá? É isso que significa Enem. Quem vai fazer Enem semana que vem? Ok, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. O Enem, que é o Exame Nacional de Ensino Médio, Deus abençoe que você tire uma nota maravilhosa para fazer qualquer curso que você queira. E quem não vai fazer o Enem do Exame Nacional de Ensino Médio, está fazendo agora o Enem, Exame Nacional de Espiritualidade e Maturidade. Estamos testando a sua maturidade nesse instante. E tem uma questão, a questão é essa. Alternativa A, com respeito à crise e construção civil. Alternativa a crise faz nascer o medo de construir. Alternativa A. Alternativa B, o medo de construir faz nascer a crise. Nós estamos em crise, Senhor, por isso estamos com medo de construir. Alternativa A.
Ou, vocês estão com medo de construir, por isso vocês estão em crise. Alternativa B. Essa questão, a resposta que nós normalmente damos é a resposta número letra, né? É a resposta letra A. Resposta do homem, letra A. Nós estamos em crise. E por causa dessa crise, nasceu no nosso coração o medo de construir. Essa é a resposta do homem, de todos nós. Mas aí no dia 20, que dia que sai o gabarito? Agora. Pá! Gabarito de Deus. Resposta certa. B. O medo de construir faz nascer a crise. Ageu, capítulo 1. Vocês não constroem por causa da crise. É o contrário. Vocês estão em crise porque estão com medo de construir. Se você vencer o medo e começar a construir, a crise vai embora. Mas como é que é isso, pastor? Não sei. Eu não sei. Eu não sei porque Deus é meio maluco. Ele faz algumas coisas e não explica muito bem como é que ele faz. Mas faz. Mas faz. E ele gosta de crente maluco também, que não fica procurando explicação. É eu. Então Deus é maluco. E ele está falando, olha, largue o medo de construir, comece a construir e eu dou um jeito de acabar com a crise. Uau! Volta lá na Bíblia, no versículo 3. Você está com a Bíblia aberta, versículo 3, né? Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua para ser construída? O que Deus está dizendo é assim, bonito, né? Para fazer a sua casa, dá, né? Mas a minha, continua o bagaço, né? Para as suas coisas dá, né? Para as minhas não dá. E Deus diz assim, mas que diabo de crise é essa? Deus não entende, aí Deus é que não entende. Como você alega para mim em crise, e não pode investir nas minhas coisas, mas nas tuas você pode? E você chora e você geme para eu investir nas tuas coisas, e você não investe nas minhas. É o que Deus está dizendo aqui. Versículo 5. Agora sim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Caminhos aqui são suas decisões. Olha onde suas decisões os levaram. Olha onde seus medos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas está colhendo pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada ou num bolso furado. Nada do que vocês fazem dá. A inflação, né? Antes você gastava 200 no mercado, agora é 300. Você gastava 300, está gastando 400. Você gastava 400, está gastando 600. Nada dá. Vocês recebem salário num dia, 2 dias depois você bota a família doida. Cadê o dinheiro? Onde é que eu pus o dinheiro? Eu acho que eu perdi o dinheiro. Você não perdeu o dinheiro acabou. Você não anotou para onde foi, aí você entra em desespero e bota sua mulher doida também, você bota seus filhos doidos, sai caçando toda a roupa suja lá naquela montanha de roupa suja, você sai caçando nos bolsos. Cadê o dinheiro? Tinha uma nota de 50, cadê aquela? Já foi a nota de 50.
Já foi, você gastou, você nem viu, foi no, sei lá, a nota de 50 foi no gás, né? E precisou de mais alguma coisa ainda, né? 2 notas de 50, não é? É o que Deus está falando. Vocês pararam de investir na minha obra, e aí o que vocês fazem não dá nem para comer. Com medo da crise, a crise fica maior. Vocês param de investir no que tem que investir e vai investir em outra coisa, e aí não dá, não rende. Não dá, não rende. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde os seus caminhos os levaram. Olha a situação de vocês. Vocês com medo da crise, querendo fugir da crise, vocês estão correndo em direção à crise. E aí nós temos um ditado popular que diz o quê? Esse ditado popular diz o quê? Sai mais caro o molho do que o peixe, certo? Não. Qual ditado popular é esse? Pirão, gente, pirão, que negócio. Farinha pouca. Vocês só lê Bíblia, né? Tá certo. Farinha pouca. Quem que falou? Querida, é a única mulher mais linda. Mais linda, todas as outras são, mas ela é a mais, tá? Vocês não conhecem esse ditado? Farinha pouca, meu pirão primeiro? Vanessa, você me fez passar vergonha, porque eu perguntei para você se esse ditado era conhecido aqui no Mato Grosso. Mas você é do Mato Grosso, amor. Não, é que eu sou novo aqui no Mato Grosso. Eu sou novo aqui no Mato Grosso, eu não sei bem os ditados. Mas eu pensei que vocês conheciam. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Vocês não conhecem essa? Oi? Rastar o milho pro meu quintal. Essa não existe, mas é boa. Não, eu não conheço essa, mas é essa a ideia mesmo, né? Na crise, até a farinha é pouca. Já que é pouco, não vou fazer pirão para todo mundo. O meu, primeiro. Na crise é cada um por si, não é? E Deus por todos. Esses você conhece, não é? Esse ditado do inferno também, né? Esse é, porque é Deus por todo, mas você não pode ser egoísta, cada um por si, não pode. Então nesse momento de crise, quando até a farinha é pouca, nós queremos garantir a farinha para o meu pirão. Em vez de eu investir alguma coisa na igreja, que é para todo mundo, eu vou investir em alguma coisa na minha casa, que é para mim. Entendeu? Se você entendeu, só balança a cabeça bem devagar para ninguém perceber. Tem gente que até caiu o pescoço assim. Muito bem. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, perdão aí, eu pensei que vocês conheciam, mas fica conhecendo agora da farinha pouca, tá? Então, próximo, Vivi. Não funciona isso não. Versículo 8. Versículo 8 diz assim: Deus diz: não quero nem saber, quero o meu carneiro em pé. Essa vocês sabem. Não. Diz o Senhor dos Exércitos: não quero nem saber quem invernizou o casco da barata. Construam, subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Não quero saber do seu medinho, não quero saber da sua crisinha,
Não quero saber das suas continhas. Não quero saber do sei lá o que. Se você vai cozinhar em graveto porque não vai ter dinheiro para comprar gás. Não quero saber. Vocês não devem ser dominados pelo medo da crise. Subam o monte. Tragam madeira e construam o templo, para que eu me alegre e seja glorificado. Agora é a hora de falar aleluia, glória a Deus. Subam o templo, não, subam o monte, tragam madeira, construam o templo, para que eu me alegre e seja glorificado. Está com medo ainda, né? Muito bem. Vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês, acabou sendo pouco. O que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda não foi construído, no caso lá ainda estava destruído. Cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, do medinho de vocês, da falta de fé de vocês, da falta de coragem, nossa, porque eu estou no meio, eu sou nós, na fita. O céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Não é isso que está acontecendo? De onde você espera sair um dinheirinho, não sai. De onde você espera sair aquele salarinho, não sai. De onde você espera sair aquela coisinha, não sai. Ah, eu tenho um dinheirinho para receber e não recebe. Não é? E quem é que está fazendo isso? A crise? Quem é que está fazendo isso? O presidente? Não! Até seria melhor se fosse, porque a gente despedia ela, colocava outra pessoa, mas não é, quem está fazendo isso é Deus. Olha o que está escrito aqui. Eu fiz isso. O que vocês trazem para casa, eu dissipo com um sopro. É Deus. A presidente é só um instrumento na mão de Deus. Impressionante, não é? Impressionante. E por que eu faço isso? Por causa do meu templo que ainda está destruído, por causa do meu templo que vocês estão enrolando para construir. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa, com o seu próprio umbigo, com o seu próprio pirão, enquanto a farinha é pouca, ela vai diminuir mais e mais, mais e mais. Fui eu que provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Não é isso? Não é isso que está acontecendo? Mas pastor, eu assisto o jornal todo dia à noite, o jornal diz que a crise é da presidente, má administração. Ok, isso é uma versão, a Bíblia diz que é Deus. Deus controla tudo. Por isso que algumas pessoas não estão em crise. Algumas pessoas não estão em crise. Então nós estamos aí. Nesse outro. Vivi, não funciona mais, né, esse meu negócio aqui não. Nós não vamos construir porque estamos em crise econômica. Oh! Mas olha que interessante. Zorobabel, versículo 12. Zorobabel, filho de Sealtiel,
o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor Deus enviara, e o povo temeu. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Muito interessante, porque em Josué, você já leu lá atrás, no começo do ano, Josué, naquela crise da conquista da nova terra, Deus chega para Josué e diz: não temas, não tenha medo, fica firme, fica obediente, eu estou convosco. E agora, através de Ageu, Deus diz para o povo: eu estou com vocês. Mas quando Deus disse isso? Depois que o povo obedeceu e temeu. O povo não esperou Deus mudar a circunstância e acabar com a crise. Não. No meio da circunstância, no meio da crise, o povo resolveu obedecer e temer a Deus. Aí Deus disse: eu estou convosco. E qual que é o nome da nossa igreja? Qual que é o nome da nossa igreja? Eu estou convosco. Eu estou convosco. Eu estou convosco. Me obedeçam, me temam, façam o que eu estou mandando fazer, eu estou convosco. Interessante que enquanto eu estou falando, enquanto você está lendo, o Espírito Santo está falando com você, e ele vai pedir para você coisas malucas, porque nós já falamos que Deus é maluco, não é? Deus não pede coisas normais, Deus pede coisas malucas, porque coisas malucas são milagre, coisas normais não são milagre, coisas doidas. Então você fique atento, porque o Espírito Santo vai colocar um desejo, um pensamento, uma vontade, um som no seu ouvido, um pensamento na sua cabeça, uma vontade no seu coração, e é meio doido, é meio maluco, e aí você pode saber que é Deus, porque se for uma coisa normal, não é, porque Deus é um Deus de milagre, Ele quer fazer milagre. Então, a Bíblia cita 63 vezes não temas, e 31 vezes não tenha medo, eu estou convosco. Certamente Deus está nos dizendo alguma coisa. Então, vamos adiante, gente. Temos muita coisa para fazer, e vai ser uma aventura maravilhosa o que estamos fazendo, ok? Não tema, não tenha medo. Acontece que quando tratamos dessas coisas, nós estamos numa situação bastante perigosa. Você já ouviu falar de cirurgia de risco? Normalmente cirurgia de risco é para tirar unha encravada, não é? Eu tenho uma unha encravada, preciso de uma cirurgia de risco, eu queria que a igreja orasse por mim. É assim que nós fazemos? Cirurgia de risco é o quê? Coração, vamos mexer no coração. E é exatamente o que Deus quer fazer conosco, é uma cirurgia de risco. Por isso Ele está mexendo no nosso coração. O órgão mais sensível do ser humano, o coração do ser humano. Você já ouviu falar que esse é o coração do ser humano? A parte mais sensível do ser humano é o coração. Amém, aleluia, glória a Deus. Depois a gente conversa. Não se estraga a minha mensagem. Mas o órgão mais sensível do ser humano precisa fazer exames constantes, exames. Como é que é aquele exame que a gente faz antes de ficar doente? Check-up, exame preventivo, exame check-up.
Exame para uma cirurgia de risco, né? Quando você vai fazer uma cirurgia de risco, você faz alguns exames prévios, né? Então, eu gostaria de mostrar esse vídeo para vocês. Não sei se vocês receberam, eu recebi essa semana passada. Sabe, eu não gosto do método da galinha. Eu não saio caçando as coisas vêm atrás de mim. Faz 15 dias alguém mandou para mim esse vídeo. Você achou aí, Vivi? Olha que interessante. A bronca que esse pastor está dando em quem não é dizimista e ofertante. E quando eu vi esse vídeo, eu olhei e falei: Pastor Maurício, eu gostaria que você não fuçasse a internet para descobrir quem é ele, porque eu já fiz isso, eu errei, ele fez, ele errou, e eu vou explicar por quê. Mas olha que interessante o que ele diz. Passa para nós, Vivi. Presta bem atenção no que ele diz. Oferta, você que é dizimista, traga seu dízimo. Você que é ofertante, traga a sua oferta. Você que não é nada, não traga nada. Permaneça como você está, né? Um alguém ingrato, um alguém que não participa do que o Senhor tem ministrado na sua própria casa. Toda vez que a gente fala isso, é claro que no coração de alguém que não contribui nada, vem aquela palavra sempre, né? Eu não dou dízimo porque eu sou contra o dízimo. Você está coberto de razão e tem direito de ser. Errado é você ser contra o dízimo e participar do que ele promove na igreja. Você está sentado num banco que foi comprado com dízimo doado pelos seus irmãos. Deveria estar em pé. Não, você não deveria estar em pé porque esse tabernáculo foi pago com o dízimo dos teus irmãos. Você devia estar do lado de fora do tabernáculo. Não, você não deveria estar do lado de fora porque esse terreno foi comprado com o dízimo do seu irmão. Você deveria estar do lado de fora da igreja. Você não deveria ouvir essa palavra pela internet, porque a internet é pago com o dízimo do seu irmão. Você não deveria participar de nada. Se você é contra, não deveria usufruir dos frutos dele. Você é desonesto. Você é mau caráter. Você não é honesto. Diz que é, mas não é. Porque se você tivesse caráter, você não dizimaria, mas não desfrutaria de nada. Ah, eu não dou dízimo porque está no Velho Testamento. Mas quando o Velho Testamento diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, para você é Bíblia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, é Bíblia. Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente, é Bíblia. Só não é Bíblia, trazei. Você é desonesto. Ah, eu não dou dízimo porque o pastor é ladrão. Bom, se eu sou ladrão porque roubo o dízimo, a Bíblia diz que você é ladrão porque não dá. Somos colegas. Então, não há razão para não dar. A razão é porque não houve conversão à palavra. Então você que é contra, proponha ser homem. Não desfrute de nada que o dízimo dos teus irmãos constrói. Se você é honesto, proponha ser homem. Não precisa nem ser homem de Deus, seja homem. Homem. Sujeito homem. Ó, macho. Não desfrute. É contra porque está no velho? Arranca o Velho Testamento da tua Bíblia e nada do que está lá, nem no princípio criou Deus os céus e a terra. Rasgue tudo de lá. Porque não tem como ser criacionista, não tem como ser alguém que acredita no novo sem acreditar no velho. Não tem como. Então, ao sair daqui, olhe-se no espelho e seja honesto com o diagnóstico que você faz. Mas não diz que não dá dízimo porque está no velho. Não diga que não dá dízimo porque é contra. Não diga porque o pastor é ladrão. Não. Nada procede. Nada. Você não dá porque você não é dono das suas coisas. Suas coisas são donas de você. Você não dá talvez porque você não é convertido. Você não consegue dar. Você até gostaria, mas não consegue. Porque Mamon é o teu Deus. Então não me venha com chorumelas nem com desculpas esfarrapadas quando tem que ouvir. Todo mundo que discute sobre dízimo, só quem discute é quem não dá. Quem dá, dá com alegria. Acabou, nem pergunta nada. Porque a Bíblia diz que Deus ama não quem dá, Deus ama quem dá com alegria. Quem dá com alegria, ih, Carol, o que você tem vai dizer? Mas está escrito lá, trazer, cada um contribua. Trazei, acabou, eu trago por fé, obediência e gratidão. Se você consegue fazer isso, faça isso, vamos adorar o Senhor enquanto adoramos o Filho. Esse pastor está
certinho, certíssimo. Você que não dá, você que não contribui, você que não é dizimista, você que não é ofertante, tem todo o direito de ser, de não ser. Ninguém é obrigado a nada. Mas tudo que você está vendo aqui, tudo, a cadeira onde você está sentada, o templo, o ar-condicionado, a luz, tudo foi pago com os dízimos de quem entrega os dízimos, com as ofertas de quem entrega a oferta. Se você é contra, você não deveria usufruir de nada. O argumento dele está perfeito. Eu já fiz isso uma vez, fiz isso há muitos anos atrás, parecido. Eu estava desesperado, eu estava chateado, eu estava frustrado. A igreja tinha algumas necessidades de água, luz, telefone, material de limpeza, tantas coisas tínhamos que fazer, e a igreja tinha necessidade, e muitos irmãos não colaboravam com nada. Eu tinha necessidades, porque o meu salário saía disso também, e foi um período difícil. E aí, no momento de frustração, de raiva, de tristeza, de angústia, eu fiz mais ou menos como esse pastor fez. Eu só mudaria o finalzinho ali. Você que não é dizimista, você que não é ofertante, tem todo o direito de continuar não sendo, apesar de estar sentado nos bancos que os dizimistas estão pagando, e o ar-condicionado, e a luz, e o salário da equipe pastoral, e você pode ficar tranquilo, tranquilo, tranquilo. Os dizimistas desta igreja, os ofertantes dessa igreja vão continuar pagando tudo. E vão continuar usufruindo destas coisas, porque Deus não precisa nada disso. Quando nós entregamos nossos dízimos e ofertas, Deus fica tão feliz, Deus fica tão contente por causa da obediência e da gratidão, porque o dízimo demonstra obediência e a oferta demonstra gratidão. Deus fica tão feliz conosco que Ele devolve tudo e fala: usa vocês mesmos, usa vocês mesmos. Então, tudo que você está vendo, tudo que você está vendo, tudo que você verá nos próximos meses, tudo que você verá nos próximos anos, tudo é pago com o dinheiro arrecadado dos dízimos e oferta de quem entrega dízimo e oferta. E você que não entrega, se não quiser entregar, continue não entregando, mas você vai usufruir de tudo, nós não vamos botar você para fora, de maneira alguma. Sabe que nós nem mais controlamos quem dá e quem não dá. Nós não sabemos quem dá e quem não dá, nós desconfiamos. A gente tem uma leve desconfiança. Para alguns a gente tem mais do que uma desconfiança, mas controle nós não temos. Mas eu gostaria de desafiar você que continuar sendo. E você que não é, passe a ser. Passe a ser porque você é o maior beneficiado. A alegria, a satisfação de quem é dizimista, de quem é ofertante, é uma coisa que só quem pode experimentar. Então eu entendo a situação desse pastor, chateado, magoado, ferido. Por isso que eu disse que o órgão mais importante do corpo humano é o bolso, porque quando toca no bolso, a pessoa fica incomodada, dá sede, dá vontade de ir no banheiro agora. Algumas pessoas é até capaz de não voltar mais para essa igreja. Tava bom, porque nunca vi eles pegando muito no pé com
com respeito a dízimo e oferta, mas agora pegou pesado, então eu vou procurar outro. Ok, tudo bem. Nós vamos sentir falta de você se você sair. Nós não vamos sentir falta do seu dinheiro, porque você não entregava mesmo, né? Você não entregava. Então, se você sair, financeiramente não vai fazer falta. Mas nós vamos ficar com saudade de você. De você. Nós vamos ficar com saudade. Mas não do seu dinheiro. Mas nós estamos desafiando a você a tornar-se dizimista. De verdade. Ah, pastor, mas a crise. Pastor, eu até queria, mas e a crise? A farinha é pouca, pastor. O meu pirão primeiro. E Deus está dizendo, não tem crise. Não tem crise. Se você é fiel, não tem crise. Nós podemos passar um apertinho aqui, um apertinho ali, está todo mundo meio apertado, mas crise não tem. Crise não tem. Crente não passa fome, passa apertado. Mas fome não passa. Então, eu gostaria que você não se ofendesse, você não ficasse chateado, magoado, porque estão tentando mexer no meu bolso. Não estou tentando mexer no seu bolso. Estou tentando mexer no seu coração, que no seu caso é o bolso. Mas na verdade eu quero mexer no seu coração. Deus quer mexer no seu coração. Trocar um coração de bolso por um coração de verdade, um coração vivo, tá? Próximo, Vivi. Então, nós temos que fazer alguns exames para o coração físico. Por exemplo, o mais comum é o eletrocardiograma. É um desafio falar isso para quem usa aparelho, né? Eletrocardiograma. Um outro muito famoso é ecocardiograma. Tem outro também chamado cintilografia do miocárdio. Tem também um tal de Holter 24 horas, tem um tal de cateterismo, tem um tal de tomografia computadorizada. São todos exames que você pode fazer para garantir o bom funcionamento do seu coração físico, aquele que faz tum-tum, tum-tum, tum-tum dentro do seu peito. Mas você sabia que também existe um exame que nós podemos fazer para o seu coração espiritual? Vivi, qual que é o exame que a gente faz para saber a situação do coração espiritual? Tcharam! Eletrocardiograma espiritual é dízimos e ofertas. Interessante. Então nós estamos fazendo agora um exame do seu coração espiritual. Pronto, lá vem o pastor com Malaquias 3:10. Não, querido, é Malaquias 3:8, 7 e 8. Por quê? Próximo, Vivi. Olha que interessante. Vamos ler juntos? Vamos lá? Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Veja que Deus está dizendo: ó, vocês se afastaram de mim. Vocês se afastaram de mim. Aí o povo diz: como que nós nos afastamos? Aí Deus puxa aquele envelope de ecocardiograma espiritual e diz: os seus dízimos e as suas ofertas demonstram a situação espiritual do seu coração. É o que diz esse versículo. O seu envelope de dízimos e ofertas demonstra a situação do seu coração espiritual. Malaquias diz isso. Deus diz: vocês estão apodrecendo espiritualmente. Como, Senhor?
vocês não estão mais entregando os seus dízimos e as suas ofertas. Mas, Senhor, a gente vem no culto, a gente canta. Que abraço bom, né? E Deus está dizendo, o exame eletrocardiograma do coração espiritual é o seu envelope de dízimo. E ele diz que a situação do seu coração é muito ruim. Ainda que você venha aos cultos, ainda que você cante, ainda que você participe das festas é bom, né? Mas o seu coração espiritual está com problema, porque o seu envelope de dízimos demonstra isso. É muito interessante, não é? É muito interessante. Próximo, Vivi. Então, quais as doenças detectadas pelo seu envelope de dízimos? Quais são as doenças? E é isso que aquele pastor detecta na vida de várias pessoas da igreja dele ali, quando ele fica ali naquela angústia. E é isso que naquela época eu detectava na vida, porque o problema não era só as contas que a igreja tinha que pagar de água, luz, telefone, limpeza. O problema não era só o salário da equipe que estava atrasada, não era esse o problema, não era essa só a angústia, era uma questão que angustiava, mas é porque muitos na igreja estavam mortos, com problema sério de coração, espiritual. Como é que a gente sabia? Por causa disso aqui, a gente sabe quem está bem e quem não está. É isso aqui. Entendeu? Deus está dizendo, eu sei que vocês estão morrendo. Mas como, Senhor? Eu tenho relatório dos seus dízimos e ofertas. E este exame diz que vocês estão morrendo. Então aquele pastor está angustiado, e eu também estava, e de vez em quando eu vejo assim, eu fico angustiado porque você está morrendo. Você acha que está bem, mas você está morrendo. Você está morrendo por causa disso. Quais são as doenças que isso demonstra? Uma pessoa que não entrega seus dízimos com fidelidade, não é quanto você quer e quando você quer. Dízimo significa 10% do que você ganha, não é mais, nem menos, e é na frequência que você ganha. Tem gente que entrega menos e quando quer. Não é assim que funciona. Se você tem um salário e você recebe todo mês, então você vai entregar o dízimo do seu salário todo mês. Se você ganha toda semana, é toda semana. Sei. Não é quando você quer, não é quanto você quer, é 10%. Do líquido ou do bruto? Mas que pergunta! É claro que é do bruto. Você não ganha o bruto? Ah, mas é cheio de desconto. Mas está descontando da onde? Não está descontando do seu salário? Se descontou é porque você ganhou, né? É difícil entender, né? Quando não quer entregar é difícil entender. Olha as doenças que isso demonstra: egoísmo, ganância, incredulidade, rebeldia, desobediência, imaturidade, infantilidade, ingratidão, e não tinha mais espaço, então, várias outras doenças espirituais, com o exame eletrocardiograma espiritual. Essas são as doenças que você tem. Quando você não entrega seus dízimos, suas ofertas, você está doente. E você vai morrer.
Pastor, você está me ameaçando? Entenda como quiser. Eu não. Próximo, Vivi. Pastor, o dízimo não é coisa do Antigo Testamento, da lei que foi abolida, né? A gente não faz mais sacrifícios de cordeiro, né? Não, meu irmão, não. Isso é uma desculpa esfarrapada. Por exemplo, Abraão, todo mundo sabe. Você leu essa história. Abraão entregou os dízimos para Melquisedeque antes da lei do dízimo ser estabelecida. O dízimo já existia antes. Não foi inventada na lei. Então, se o dízimo existia antes da lei, quando a lei foi abolida, não aboliu o dízimo, porque ele já existia antes. E Abraão, ele entregou os dízimos para Melquisedeque. Melquisedeque, Hebreus, capítulo 7, do Novo Testamento, diz que Melquisedeque é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Olha lá, vamos ler juntos? Hebreus 7, de 1 a 4? Vamos juntos? Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Olha aqui, feito semelhante ao Filho de Deus. Quando você entrega os dízimos, você não está entregando para mim. Quem dera fosse para mim. Não. Você está entregando para Jesus. Para Jesus. E Jesus fica tão feliz, satisfeito, e ele não precisa, ele devolve. Meu filho, pode usar. Compra mais um ar-condicionado que está quente, né? Compra um ar-condicionado para aquele lado lá, né? Compra um carpete maior, colorido para todo mundo. Quebra essa parede. Bota ar-condicionado no banheiro. Né? Aleluia, né? Compra maquiagem não borrável para todas as mulheres. Pode usar, é para vocês mesmo, eu não preciso. É muito legal isso. É muito legal. Sabe quando você dá um chocolate para o seu filho e depois fala, filho, me dá um pedaço? É assim que Deus faz. Ele te deu um chocolate inteiro, aí ele testa. Filho, me dá um pedaço. O chato é que quando Deus testa alguns, estes alguns dá na testa de Deus. Então o dízimo já existia antes. Você vê que o Novo Testamento não aboliu. Tem gente que pensa, o Novo Testamento aboliu. Não é verdade. Pastor, mas Jesus não aboliu o dízimo? Cada vez que ele falou do dízimo, ele meteu o pau nesse negócio de dízimo? Não, você está enganado. Por exemplo, Mateus 23, Jesus disse que entregar os dízimos é o básico do básico da vida do crente. O crente mais novinho, mais ralézinho, é fiel na entrega dos dízimos. Um crente que não entrega dízimo está abaixo do nível dos escribas e fariseus hipócritas.
Sério, pastor? Sério, irmão? Aonde que está isso, pastor? Eis que vos digo, varão de fogo. Mateus 23, 23. Vamos ler lá? Vamos ler juntos? Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, pastor, está vendo? Hipócritas, vocês que dão dízimo até da... que negócio coloca na salada, até do tempero. Não, querido, você não está lendo direito. E depois eu que uso óculos, né? Ali está escrito, olha, vocês devem fazer estas coisas que é? Justiça, misericórdia e fé, sem parar de fazer aquelas. Quais são aquelas? O dízimo da hortelã, do entro e do cominho. O que Jesus está criticando é que os fariseus e os escribas hipócritas, porque nem todos eles eram hipócritas, mas os hipócritas davam o dízimo direitinho, até de centavo. E tem alguns envelopes de dízimo que a gente pega que tem até centavo, seu hipócrita. Ué, pastor, mas não é 10%? O filho é no mínimo 10%. Arredonda para cima, por favor. Custa você arredondar para cima? Custa. 3 centavos. Mas, pastor, o meu dízimo é R$ 121,23. Mas você é muito hipócrita mesmo, não é? Arredonda isso para 200. Não, arredonda para 125, 122. Não dá para cima, né? Não vai arredondar para baixo, né? Porque aí é menos do que hipócrita. E Jesus está reclamando disso, criticando isso. É muita hipocrisia, dá o dízimo até dos centavos, mas aí falta na sua vida justiça, misericórdia e fé. O que Jesus está dizendo é o seguinte: você continua entregando seus dízimos direitinho, e aí ainda deve acrescentar a justiça, a misericórdia e a fé. Não é para parar de entregar dízimo, não. Você está entendendo errado, filho. Mas para de chorar e reclamar, miserável. Lucas capítulo 18, Jesus diz que o pecado do fariseu, é mesmo, pastor, tem aquela história do fariseu, né? Tem outro fariseu. Então, Deus não reprovou ele por causa dos dízimos, que ele estava orgulhoso porque era dizimista. Não, querido. Jesus não disse que o fariseu não foi aceito por Deus porque era orgulhoso de fazer dízimos e jejum. O problema dele, o pecado não era o jejum e o dízimo, o pecado era o orgulho, por causa do orgulho. Quando você entrega aqui com orgulho, você pega, preenche, letra bem grande, bonita, arredonda para cima, né? Aí você vem, ó, viu? Alguém não viu? Todo mundo viu? Não viu? Levantou a mão porque não viu? Não, está coçando o nariz, né? Viu? Todo mundo viu, né? Uhul! Glória a mim, louvado seja eu sou dizimista. Ô, irmã. Vamos ler o texto? O texto diz assim, vamos juntos? Vamos lá? 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé,
orava de si para si, nem era para Deus. Orava dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, safados e sem vergonhas, nem ainda como esse publicano que está aqui do meu lado, Senhor. Eu jejuo 2 vezes por semana, pão e água, e dou o dízimo de tudo que ganho, até os centavos. O publicano, estando em pé, mas de longe, não tinha nem coragem de levantar os olhos para o céu, mas ele batia no peito em sinal de humildade, dizendo: ó Deus, ser propício a mim, tem misericórdia, Senhor, eu sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, mas aquele não, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Qual é o pecado que Jesus está condenando aqui do fariseu? Porque ele jejuava? O pecado era o jejum? Não. Ele está condenando o pecado de ser dizimista? Não. Qual é o pecado? A soberba, o orgulho. Ah, pastor, sabe que eu nunca entreguei porque eu tinha medo de ser pecador? Ah, é? Então, irmão, o Espírito Santo está dizendo para você hoje que você pode entregar sem medo de ser feliz. Aliás, você será muito mais feliz, porque Deus ama quem dá. De que jeito? Deus ama quem dá com alegria. Então, dízimos e ofertas. O que é dízimos e ofertas, pastor? Resumindo, está ficando tarde. Dízimos e ofertas é um ato de amor consciente e voluntário. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer o que eu disse. É um ato de amor consciente e voluntário. Ato. O que é ato? Ato é uma ação, não é apenas intenção. Intenção é com cedilha, não é? Então tem que corrigir. Tem gente que fica só na intenção. Ah, eu tenho intenção, o que eu não tenho é dinheiro, né? A farinha é pouca. Saia da intenção, avance, cresça, amadureça e transforme a intenção em ação, porque dízimos e ofertas é um ato de amor consciente e voluntário. Ato. Amor. O que significa amor? Amor significa o quê? Amor, claro. Oi, sim, óbvio. Amor é amor, então é um ato de amor consciente, um ato de amor consciente. O que é consciente? A pessoa sabe o que está fazendo, a pessoa não está enganada, nem ludibriada. Eu posso desafiar qualquer um aqui. Aqui, você nunca foi enganado, nem ludibriado a respeito de dízimo e oferta. Foi? Foi ou não foi? Se alguém falar que foi, nós vamos sair no braço lá fora agora. Porque não foi. Nós nunca ludibriamos, nós nunca enganamos você. A gente fez uma pressãozinha, mas enganar, não. Enganar, não. Ludibriar, não. Cada vez que você levantou para entregar seu dízimo e oferta, você fez consciente. Você não fez iludido. Você não fez enganado. Porque essa igreja acredita, essa igreja ensina que dízimos e ofertas é um ato de amor consciente. Quem entrega, entrega consciente. E a última palavra é um ato de amor consciente e voluntário. Nunca ninguém aqui foi obrigado. Ou se eu pudesse obrigar, que coisa linda, né? Se eu pudesse obrigar, mas eu não posso.
Eu não posso obrigar os irmãos a entregarem seus dízimos e ofertas, porque Deus não me obriga a eu entregar meus dízimos e ofertas. Não tem valor nenhum. É a mesma coisa que eu der um chocolate para o Lucas e para o Gabriel quando eles eram crianças, porque agora já está na idade deles, dá para mim. Entendeu? Eles dão, é verdade, eles dão. Menos do que eu gostaria, mas... De nada vale, naquela época, eu dar um chocolate para o Lucas e Gabriel e pedir um pedaço, mas ter que obrigar eles a entregar um pedaço. Se eu tivesse que obrigar, aquele chocolate seria meio amargo. Entendeu? Joguinho de palavra. É que lá em casa a gente gosta de chocolate meio amargo. Mas a gente não arranca. Se bem que de vez em quando, né, Lucas e Gabriel, assim, para Danoninho, a gente meio que brigava, né? É porque eu comprava um para cada um de nós três, né? Não dá para arrancar. Eu gostaria de arrancar. As entradas da igreja iam lá em cima. Meu salário ia dobrar. A gente ia colocar mais ar-condicionado, cadeiras almofadadas, né? Já pensou que legal? Nós íamos comprar iPhone para todo mundo acompanhar a leitura bíblica no iPhone. Já pensou que coisa linda? Não, isso não ia dar certo. Então, o que é voluntário? Não arrancado, não extorquido. É isso que é dízimos e ofertas. Malaquias capítulo 3, versículo 9 a 12. Hein, pastor? Sabia que você ia chegar lá. Irmão, essa semana nós lemos Malaquias, nós estamos seguindo a sequência, né? Não foi planejado. Eu esperei o ano inteiro para chegar aqui. Ok? Agora é a hora. Malaquias 3, 9 a 12. Vamos rapidinho? Vamos rápido. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O que nós temos aí, pastor? Olha no versículo 9. O que diz o versículo 9? O que diz o versículo 9? Isso. Não, volta no texto bíblico. Essa parte eu vou dizer para eles. E olha lá o versículo 9. O que diz? No começo do capítulo, qual que era o problema? Vocês não estão me entregando os dízimos e ofertas. Por isso vocês são amaldiçoados. Então, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Eu vou dar a primeira notícia boa, e aí você faz uhul, tá ok? Você que é dizimista é abençoado. Beleza. Cumpre-me o dever, nesse instante, dar uma notícia triste. Você que não é dizimista é amaldiçoado. Chora agora. Pastor, pegou pesado. Quando Deus bate para corrigir. Olha que interessante o versículo 10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Vamos pegar só isso. Interessante essa expressão, minha casa. Como diz, minha casa, minha vida, não é? Exatamente isso. Tem duas maneiras de você entender esse versículo. Haja mantimento na minha casa significa, nunca vão cortar a luz da igreja, que é uma vergonha.
Nunca vão cortar a água da igreja, o telefone da igreja. Nunca você vai chegar aqui e vai ter banco sujo porque não tinha sabão. Nunca você vai chegar aqui e vai encontrar o chão sujo porque não tinha vassoura e aspirador de pó e tudo mais. Por quê? Porque nessa igreja tem um monte de dizimistas que trazem os dízimos para que haja mantimento na casa. Não é legal? Só que minha casa, minha vida. Quem é a habitação do Espírito Santo? Quem é o templo do Espírito Santo? Quando Deus diz para que haja mantimento na minha casa, e Ele diz que mora em você, entendeu? Entendeu? Compreendeu? Captou? Você é a casa. Quando você entrega os seus dízimos com fidelidade, não falta mantimento na casa. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz que o crente passa aperto, mas não passa necessidade. Não existe crente dizimista. Não existe essa raça de crente dizimista. Estou passando necessidade. Das duas, uma. Ou você está confundindo necessidade com apertinho, ou você não é dizimista, porque crente dizimista passando por necessidade não existe sobre a face da terra, porque a palavra garante: há mantimento na minha casa. Entendeu? Ok. Versículo 11. O que diz lá? Repreenderei o devorador. Por causa de quem? Por causa dos dizimistas. Vou repreender o devorador. É muito interessante. Algumas pessoas dizem, entendem, de certa maneira eu entendo também, é um demônio, alguma coisa, uma coisa ruim, que devora, acaba com as suas coisas. Quando você não é dizimista, esse capeta, quando você não é dizimista, essa praga dos infernos, ela faz um rebuliço na sua casa, e o dinheiro que não era para você gastar, você gasta. É chuveiro que queima, é televisão que queima, é carro que quebra, é farmácia que não acaba mais a sua conta na farmácia, porque tem um devorador, tem um ralo, e esse ralo suga, escorre todos os recursos. Você trabalha, você ganha, mas o dinheiro some. Tem um devorador. Uns anos atrás, conversando com um pastor, eu e Ivanir, e ele falou: Maurício, tem muitos crentes que não entendem, e eu vou explicar uma coisa para você, e você preste atenção. A Bíblia diz que Deus repreende o devorador na vida do dizimista, mas a prosperidade vem na vida dos ofertantes. Aí eu e o Ivani paramos para ouvir isso. Interessante, nunca tinha visto isso. Aí nós fizemos um teste. Pastor, fez um teste? Fizemos um teste. Nós pegamos 2 cabras aqui da igreja, sem eles saberem, que a gente conhece, e a gente pegou 2 porque nós temos certeza que fulano é dizimista fiel até nos centavos. É aquele cara que coloca os centavos, porque na hora do imposto de renda lá no céu, não, Senhor, entreguei direitinho, mas não dá R$1 de oferta, não dá. Não, eu já dou meu dízimo, afinal de contas a farinha é pouca, já estou dando meu dízimo. Tá bom. Tem um outro ciclano que nós conhecemos, ele não entrega R$1 de dízimo, não entrega, é contra o dízimo, mas é ofertante. Meu Deus, é ofertante. Qualquer coisa que tem na igreja, eu vou contribuir, pastor, eu vou participar. E a gente começou a perceber na vida dessas 2 pessoas. Interessante que
na vida do dizimista não ofertante, ele recebe o salário dele todo mês, direitinho, mas nunca recebe um centavo a mais, é aquele salarinho, direitinho, aí ele entrega, só que ele não tem problema com carro, não tem, a sua oficina, se dependesse dele, você estava na miséria, irmão. Esqueci teu nome. Ismael, se a tua oficina dependesse do carro desse irmão, você pode fechar. Porque o carro do cara não quebra. Quer dizer, não é que não quebra, mas é muito raro acontecer. Doença também não chega na casa dele. Fiel. Ah, tá, por quê? O devorador não entra. O devorador não entra naquela casa. Só que é só salário, não passa do salário dele. Porque ele não é ofertante, então não vem a prosperidade. Prosperidade é o que passa do normal. Prosperidade é o que abunda. Abunda no bom sentido, tá? De abundante. Ok? Aí nós pegamos o caso do outro. O outro não entrega dízimo, mas é ofertante. Ele tem um salário. E todo mês acontece uma coisa que ele bate as metas do serviço, do trabalho, das vendas, não sei o quê, e ele ganha bônus, e ele ganha oferta, e ele ganha presente, e ele ganha tudo, e vai ganhando. Mas o carro dele não sai da oficina. A farmácia dele, a conta dele é... Por quê? Porque ele é ofertante, ele tem o salário e sempre os prêmios extra. Excelente vendedor, excelente para a produção. Mas porque não é dizimista, o devorador vem, é carro na oficina, filho na farmácia. Carro na oficina, filho na farmácia. Interessante, muito interessante. Faz o teste na sua vida. Mas pastor, quem que é? Nós somos uma igreja muito sincera e a gente não gosta de deixar as coisas ocultas, porque esse negócio de oculto é do diabo. Então eu vou dizer o nome dele. Interessante, não é? É muito interessante. Faz o teste na sua vida. Época em que você é dizimista, fiel e pão duro nas ofertas. O devorador não entra na sua casa, mas também não entra prosperidade. E a época você fala, ai, está tão apertado as coisas, não vou dar o dízimo, vou dar só a oferta. A prosperidade vem, mas o mecânico vem também, o farmacêutico vem também. Não é? Tá? Tudo bem, irmão? Está triste não, né? Porque o mecânico também precisa. Né? Aliás, se tiver que levar, antes de procurar qualquer outra farmácia, o Ismael, tá bom? Então, foi o que eu falei, farmácia de carro é oficina. E a oficina de gente é farmácia. E a farmácia de carro é oficina. Gente, vocês tinham que me respeitar mais, eu sou o pastor da igreja. Ok? E o que mais me impressiona é o versículo 12. Versículo 12, o que diz? Legal, né? Quem são as nações ao seu redor? São seus vizinhos, seus parentes. Eles vão olhar para você e ver a prosperidade, vão ficar tudo babando. E a gente gosta de dar uma cutucadinha também, né? Assim, de exibir. Não pode, isso é pecado. Mas que o negócio vai acontecer, vai. Porque todo mundo vai perceber. Mas como é que pode? Como é que pode um negócio desse? Pode, por quê? Porque eu sou dizimista, eu sou ofertante. Sabe que tem gente que saiu da igreja há um tempo atrás, falou, o pastor comprou um carro zero, vou sair da igreja, porque está roubando. Você lembra quando eu comprei meu primeiro carro zero? Porque eu já comprei vários, né? Meu primeiro carro zero foi aquele. Eu comprei um Uno.
Não era um Uno qualquer, era um Uno vermelho, né? O sangue de Jesus, né? Teve gente que saiu da igreja, o pastor está roubando. Não estou roubando não, querida. São 20 anos dando dízimo fielmente, todo mês. Depois de 20 anos eu mereço um Uno, não mereço? Poxa. Aí troquei o Uno, comprei esse outro carrão, Toyota, Hilux. Quem não me conhece e vai ouvir essa mensagem pela internet vai pensar que eu tenho um Hilux. Então eu já estou avisando a todos os sequestradores de plantão, não é uma Hilux, é um Etios. E é aquele modelo intermediário também, não é um modelão de ponta do Etios não, tá? E eu amassei ele a porta, então é para desviar a atenção de... Entendeu, né? Mas por quê? Eu sou dizimista. Eu sou dizimista e sou ofertante. A minha família é dizimista. Ivanir é dizimista, Lucas é dizimista, Gabriel é dizimista. E nós prosperamos muito. Quem estava aqui há 25 anos atrás, quando nós chegamos, lembra como é que nós andávamos, né, Ivanir? Eu e Ivanir éramos proprietários de uma Monareta 76. Em 1989, eu e Ivanir tínhamos uma Monareta 76. Era uma Monareta de 13 anos. E aí eu andava pedalando e a Ivanir de pé na garupa, segurando nos meus ombros. Você lembra da Monareta? Então, e eu ia eu já fui bom de perna. Zilmar também, né, Zilmar? Zilmar também, ele vinha com a Débora. Era barra forte, não era? Já era melhor do que a minha, né? O Zilmar era uma barra forte. E era nheque-nheque também. Nheque-nheque. Pastor, concluindo, você está me forçando a entregar os dízimos, não é? Não. Meu irmão, você faz da sua vida o que você quiser. Você faz da sua vida o que você quiser com aquilo que Deus está mandando você fazer. Agora, sinceramente, como seu pastor, eu recomendo você obedecer. Obedeça. Obedeça que é melhor. É muito melhor. Tá bom? Então, nesse instante, nós vamos orar por você. Demir, você que é bom de oração, sobe aqui. Nós vamos orar por você. Se você entendeu a mensagem, quer tomar uma posição com respeito a isso, então nós convidamos você a sair do seu lugar e vir para frente, mas já vem com o seu dízimo, tá? Ah, pastor, eu não trouxe meu dízimo hoje. Você está perdoado em nome de Jesus. Traga amanhã, que nós precisamos dele amanhã. Você precisa dele amanhã. Venha, com ou sem dízimo, venha. Você vai ser abençoado de qualquer maneira. Com dízimo você vai ser abençoado, sem dízimo você vai ser abençoado. Se você entendeu que essa mensagem é para você, que Deus está falando com você, que Deus está confirmando, ou que Deus está te dando uma bronca, não sei. Deus falou com você? Sai do seu lugar e venha. Nós vamos orar com você. Deus te abençoe muito. Pode vir. Sai do seu lugar. Certamente Deus falou com você. Eu afirmo que não há ninguém que esteja aqui dentro sentado que Deus não tenha falado. Não tem ninguém. Não escapa ninguém hoje. Porque às vezes a gente vem, né? Ah, essa palavra não é para mim. Não tem ninguém que escapa dessa hoje. Deus te pegou de jeito. Há duas coisas. Há aqueles que são fiéis, que estão vindo também ao altar dizendo assim: Senhor, obrigado por esta palavra que o Senhor confirma, Deus. Muito obrigado.
Eu quero hoje reafirmar novamente o meu compromisso de ser fiel ao Senhor na entrega dos dízimos e das ofertas. Esse é para os fiéis. E aqueles que não são, hoje é a sua oportunidade de fazer um concerto com o Senhor, dizer: Senhor, me perdoa, porque essa é uma noite de concerto também. Senhor, me perdoa, até aqui eu andei dessa forma. Então quero que você fique os teus olhos fechados e você fale com o Senhor. Você que é fiel, você vai reafirmar o seu compromisso com Deus. Você que não é, você vai se arrepender nessa noite, você vai pedir perdão. Eu quero pedir que afaste as cadeiras mais...